Boa noite a todos, a todas. Sejam muito bem-vindos a mais uma palestra pública em nossa Casa Espírita Fonte de Esperança. A palestra de hoje será proferida pelo Carlos Alberto e tem como tema Na Hora da Fadiga, com base em João, versículo 5, capítulo 5, versículo 17. Eu vou fazer uma breve prece, estou ofegante aqui, que eu vim correndo. Vou fazer uma breve prece e já passo a palavra para o Carlos Alberto. Senhor Jesus, irmãos da espiritualidade maior, aqui nos encontramos em busca do conhecimento, a fim de que venhamos a compreender cada vez mais a nossa realidade espiritual. Embora ainda não consigamos nos ver como deveríamos, auxilia-nos a nos portar no plano terrestre conforme os padrões divinos. Em suma, ensina-nos a verdade a partir de teus olhos, porque viver na inconsciência é o mesmo que viver sob a opressão de um terrível fardo. Graças a Deus. Passo a palavra ao Carlos Alberto. Uma boa noite fraterna, com os meus agradecimentos à direção da casa, hoje com a presença do nosso amigo Júlio César, aos que se encontram presencialmente, aos que estão conosco em sala virtual, que possamos unir as nossas mentes, buscando receber as melhores intuições, estabelecer ligações com os planos mais elevados, examinando a nossa condição de necessitados, ainda frágeis no entendimento e menos ainda nas boas realizações. Nós vamos hoje, na abordagem do tema da noite, que eu já dividi com vocês, utilizar uma bela página em que Emmanuel examina muito bem as questões da fadiga, as questões do cansaço, das lamentações que ocorrem diuturnamente. Hoje mesmo, no final de um dia de expediente, todos nós estamos um pouco exauridos de energias, em que o conjunto geral a gente retrata como sendo cansaço. Esse é normal, decorrente das labutas, dos trabalhos e dos cometimentos que desenvolvemos ao longo do dia. Quer sejam aqueles de caráter remuneratório nas vinculações de emprego, quer ser daquelas atividades que exercemos livremente, das atividades que se realizam em casa, com grande participação na feitura dos alimentos, no preparo da casa. Então, todos nós necessitamos do trabalho, né? João, quando no capítulo 5, no versículo 17, né, anota uma resposta de Jesus sobre ele trabalhar no sábado, um dia consagrado em que todos na religião judaica tinham que guardar o sábado, como hoje guardamos o domingo. E Jesus disse que meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Emmanuel diz que quando o cansaço nos alcance no serviço do bem, é natural que isto aconteça. E nesses momentos, antes que sejamos tomados por outros sentimentos que nos tragam de fato uma fadiga
uma fadiga que normalmente vai acontecer independente da intensidade da tarefa. Ela chega muitas vezes pela falta de motivação, pela falta de fé, pela desconexão da criatura com o Pai Celestial nos N canais que Ele coloca à nossa disposição. Que nesses instantes, então, reflitamos se estamos com saúde, se estamos apenas cansados pela faina, lembremos de outras criaturas que aí sim estão impedidas, estão obliteradas, estão com capacidades reduzidas por enfermidades, por deficiências, como nós veremos ao longo deste texto. Muitas criaturas gostariam de ter as disposições físicas que nós podemos utilizar segundo a nossa vontade. Outros têm a vontade de trabalhar, têm a vontade de cooperar, e por vários motivos terminam não podendo realizar essas tarefas que agora e que acontece com muitos que estão se sentindo cansados em demasia, estão desmotivados, estão até mesmo desejando parar. É assinalado, então, que o trabalho é uma condição necessária e decorre de uma lei universal. Ele é a ponte do progresso pessoal e coletivo. É quando o espírito, pelas realizações na direção do bem, começa a enriquecer-se de melhores conhecimentos de todos os conteúdos da casa de nosso Pai Celeste. Por algum tempo, estamos em uma envergadura física, em uma escola planetária. Na reencarnação, nós viemos cumprir capítulos especiais que vêm em nosso auxílio para refazermos aquilo que deixamos de fazer em outras oportunidades, até mesmo por violações que demos causa, e simultaneamente aprendermos. E esse aprendizado vem pelo instrumento do trabalho. É claro que temos que estudar, observar as boas realizações, compreender o fenômeno que estamos em manejo, mas este trabalho não pode ser realizado por todos do mesmo modo. Então, Emmanuel, de fato, registrou o trabalho como uma lei universal de evolução e progresso. E que esse trabalho proporciona o crescimento pessoal e coletivo. A gente vê isso no avançar das civilizações, em que há alguns poucos milênios, uma vida rudimentar, difícil, em que o indivíduo lutava mais pela subsistência e buscando proteções para se livrar do ataque de animais maiores. Ele tinha pouquíssimos instrumentos, conhecimentos rudimentares. Então, ele vivia muito próximo de como procedem os demais animais em busca de alimento, de abrigo e de proteção. Mas com o trabalho, eles foram se juntando, se agruparam. Existe, então, a participação coletiva em tarefas. Eles aprendem a sistematizar. E nós vemos, então, que durante esses poucos milênios houve um visível progresso pessoal e coletivo. E isso deveria, se tivesse sempre sido bem direcionado, conduzir-nos à verdadeira paz após o cumprimento do dever. Mas vemos que falta o cumprimento do dever, falta a motivação
que seja aderente à lei de justiça e de amor. Nós vamos ver que muitas pessoas estão motivadas de um modo subalterno, os sentimentos estão longe da fraternidade e que, muito embora sejam até diligentes, estão se apropriando indevidamente de recursos e se colocando para extrair do trabalho do irmão num processo de exploração. Então, Emmanuel começa dizendo que devemos estar alertas não apenas para considerar as atividades difíceis e até prejudiciais, como doenças físicas e limitações, mas também ponderarmos os sofrimentos internos, daquelas angústias, das apreensões, das incertezas que muitas vezes tomam conta da nossa casa mental, por descuidos nossos, é evidente e verdadeiro, porque sempre sabemos, pela revelação da doutrina, que irmãos maiores estão sempre velando por nós outros, os aprendizes da retaguarda, que chegaram há pouco tempo no limiar da razão e estão trabalhando para vencer os elementos instintivos que exalçaram em muito os conteúdos do egoísmo e do orgulho, para então caminharmos sempre na direção que aproveita. Nós, então, temos passado pela violação sucessiva das leis do Senhor por aflições, por sofrimentos, por solidão, por indiferença, pela vaidade, pelo desequilíbrio emocional, minando as nossas forças, reduzindo as nossas possibilidades de realização do trabalho útil. Essas coisas todas, quando olhamos para nós e vemos que estamos, neste momento, detentores de uma saúde razoável, de uma mente equilibrada no possível, com conteúdos que já amealhamos pelo próprio esforço, quer seja no aprendizado teórico das escolas da vida, quer seja experimentando e enriquecendo com o conhecimento experiencial, nós vamos nos ver que muitas criaturas, mesmo com essas condições, não conseguem ver as grandes oportunidades que lhes estão sendo oferecidas. Não conseguimos ver que muitos não fazem o que fazemos porque estão em longos processos depressivos, estão tomados por melancolias, estão se sentindo acossados por seres, nossos irmãos incorpóreos em estados de inferioridade, em processos perturbadores que nos tiram a paz. É quando, então, nós temos que examinar se vemos aqueles em plenitude das forças físicas e que se viram cometidos por lesões, mas também vejamos o infortúnio dos que se acham em processos obsessivos, vinculados às trevas da delinquência. Muitas vezes é o próprio indivíduo que, em descaminhos, por sucessivos descaminhos, se leva ao conúbio com padrões vibratórios da espiritualidade desequilibrados e ele também começa a entrar em processos auto-obsessivos. Quando não é, na larga faixa da ancestralidade, passando pela necessidade de se retificar diante daqueles a quem ele muito prejudicou. Essas criaturas podem até estar com forças físicas, mas estão impedidas da realização do trabalho. Nós vemos os paralíticos, os reclusos nos leitos de provação, e deles nos apiedamos, e deles sentimos
que lhes falta muito para poder melhor realizar, principalmente tarefas que necessitem da mobilidade da força orgânica. Mas devemos também observar as dores invisíveis na função educativa das lutas terrestres, que caminham estrada fora com o coração enrijecido pelas indiferenças. Os egoístas, aqueles que não estão sequer dando a mínima às condições difíceis e dolorosas de muitos irmãos em testemunhos reparatórios por processos expiatórios. Nós apenas não devemos considerar, dentre as dificuldades, aqueles que renasceram em dolorosas condições de idiotia, reclamando o concurso alheio nas melhores operações da vida orgânica, mas também o perigoso desequilíbrio daqueles que, no fastígio do conforto material, resvalam em ateísmo e vaidade, fugindo deliberadamente às realidades do espírito. Eles são tomados pelo hedonismo. Eles estão incorporando os excessos, os supérfluos, como sendo uma condição natural, desde que lhes sirvam e eles estejam na posição de usufruto, pouco se importando pelos enormes sacrifícios dos outros. Esses são doentes da alma, que depois deverão devolver à providência do Senhor aquilo que indevidamente amealharam, pelo desperdício das oportunidades que lhes foram oferecidas. Meditemos não somente na aflição dos que foram acidentados em desastres terríveis, mas igualmente na angústia dos que foram atropelados pela calúnia, tombando moralmente em revolta e criminalidade, por não saberem assimilar o benefício dos sofrimentos. A humanidade está cheia desses impulsos nessa condição. Emmanuel, então, nos chama a atenção. Se somos ameaçados pelo desânimo, examinemos se esse abatimento não será unicamente pelo anseio de repousar antes do tempo, de colhermos antes do amadurecimento da semeadura, de uma quase apropriação indébita do tempo e dos recursos, para simplesmente custear o nosso nada fazer, o nosso repouso inadequado e impróprio para o programa reencarnacional que viemos cumprir. Se nós nos reconhecemos conscientemente dotados de energias para ser úteis, não nos confiemos à inércia e nem à lamentação. Muitas vezes reclamamos da nossa vida, cheia de recursos à nossa disposição, sem termos a coragem de compararmos o que acontece nesse momento em muitos recantos do planeta, pela fome que alcança centenas de milhões de seres mundo afora, pelos que estão, como exemplo, em Gaza, ou na Ucrânia, ou em várias guerras civis na África subsaariana, em que muitas daquelas criaturas desejariam ter simplesmente uma fração dos bons recursos que estamos à nossa disposição. Com a paz, com o trabalho, com o alimento, com o endereço, sem as ameaças de destruição nossa e da nossa família. Então, nesses momentos, não nos deixemos tomar pelo excesso da fadiga, querendo a inércia como o descanso, porque existe o descanso do ciclo reparador, não o descanso continuado e principalmente antes do tempo. O perigo da inércia pode nos tornar incapazes de agir para mudar a situação, com a perda de oportunidades valiosas de aprendizado, de crescimento. Junto com ela vem
a inesgotável série de lamentações, gerando desesperança e pessimismo. A pessoa, assim, realmente inoculou dentro de si as condições para ter a motivação de parar de lutar e superar os desafios. Nós temos que nos lembrar, como vamos ver logo à frente, da importância do movimento útil pelo trabalho. Quando, então, essa fadiga apareça, recorda que alguém existe a orientar-te e a fortalecer-te na execução das tarefas que o alto nos confiou. Nenhum de nós veio para pegar cargas nos ombros que não possa suportar. Tudo está em conformidade com as nossas possibilidades. Alguém com suficiente amor e poder nos espera os recursos e os dons na construção de uma vida melhor como cooperadores a que todos somos chamados. Nós temos que servir. É servindo que somos servidos. É contribuindo que recebemos. E esta grande cadeia de cooperação e ajudas faz com que a vida se engrandeça, faz com que o espírito percorra os caminhos da evolução, faz com que saiamos das zonas de sombras, além dessas primeiras claridades que já estamos acordando e caminhando, para prosseguirmos com os nossos destinos pelos rumos evolutivos. Somos convidados a olhar para além das nossas dificuldades e considerar, sim, sofrimentos efetivos e reais que acometem a muitos. Como não existem injustiças, como o Pai Celeste tudo sabe, tudo permite e tudo concede e supre a todos com o que realmente necessitamos, nós devemos, sim, nos tomar de compaixão e empatia. E podemos nos solidarizar com a dor do outro e oferecer ajuda. Por muitos modos. Às vezes apenas pela palavra amiga. Outras vezes simplesmente emprestando o ouvido para ouvir as agruras do outro. E muitas vezes movimentando recursos que estão à nossa disposição, ou as nossas habilidades, somando forças para levantar o caído e o enfraquecido. Agindo assim, encontramos as portas de saída. A fé, então, se fortalece e se apresenta como um recurso poderoso para superar a fadiga e o desânimo. Porque, então, nos conectamos com as esferas superiores, encontrando forças de renovação, novas intuições e motivações novas aparecem na nossa vida e no nosso campo de deliberações e de decisões. Para então seguirmos em frente, mesmo atravessando dificuldades, mesmo testemunhando aquelas provas ou até mesmo expiações que fazem parte do processo reparador. Nós estamos almejando alcançar a felicidade e a paz. Nós desejamos viver em harmonia. Nós desejamos alcançar os estados de ventura. E para tudo isso é necessário trabalho incansável, trabalho incessante. Jesus trabalhou incansavelmente em prol do bem comum e de todas aquelas criaturas aos quais ele pôde tocar e falar. E de todos aqueles a quem os seus registros de ensinamentos superiores tocam até hoje nos seus evangelhos. Sem dias de descanso. Sem nada do que o mínimo necessário. E a sua atitude nos inspira a também buscar segui-lo
nos testemunhos dos momentos mais difíceis que são passageiros. E mesmo que difíceis, não estamos sozinhos. Devemos reconhecer a sua presença constante em nossas vidas, como um guia que nos orienta e como uma força que nos ampara nos momentos de dificuldade. Se tivermos cada vez mais a compreender que o Senhor nunca deixou de se ligar a nós, então nós estamos muito perto de encontrarmos a nossa autolibertação das muitas inferioridades acumuladas no passado. E a movimentarmos com forças para adquirirmos novos conhecimentos, novas habilidades, conhecer melhor o contexto da criação e nos ligarmos a corações mais amadurecidos que, na cadeia da fraternidade, estarão cooperando conosco. Porque Ele é o Mestre incomparável, a quem devemos servir, seguir e amar, e procurarmos sempre colocarmos os seus ensinamentos no nosso dia a dia, relembrando sempre o Sermão da Montanha, relembrando sempre as 9 passagens das bem-aventuranças, porque Ele mesmo nos disse: aquele que segue os meus mandamentos não andará em trevas e terá a luz da vida. Ao meditarmos sobre os seus entendimentos, seus ensinamentos, e em sua vida, em seu modo de viver, encontramos, enfim, as forças que nos estejam faltando, melhorando o foco, afastando tantas nuvens que vêm nos perturbar o entendimento. Ele, de fato, é o nosso amigo fiel. É o guia seguro, a força poderosa que nos ampara em todos os momentos. Todos os nossos guias pedem forças a este Senhor, porque Ele é o ministrador dos bens sublimes de Deus para nós outros, como governador planetário. Ele recebe a infinita força de Deus e ministra para nós outros, dentro da justiça e do amor, auxiliando a mais do que merecemos, oportunizando que assim nós possamos nos impulsionar como aquele vento extra que chega e enche as velas e leva a embarcação à frente. Poderemos então, com este Senhor, superar qualquer desafio e viver plenamente a vida que Ele nos oferece aqui, agora, nas condições que detemos nesses instantes. Para seguir os seus ensinamentos, sabendo que somos fracos, frágeis e pendulares, ele disse que o seu jugo é suave, que o seu fardo é leve. E poderíamos aprender com ele, quebrando e humilde, teríamos consolações. Busquemos sempre as consolações deste mestre e das imensas falanges que trabalham servindo, auxiliando a cada um de nós. Não tenhamos receio de enfrentar a vida e suas adversidades, elas fazem parte do nosso cardápio de experiências necessárias. Essas duas condições são adubos de uma colheita farta logo mais à frente, porque estamos no campo das semeaduras. E nem toda semeadura é fácil, pois estamos buscando vencer a nós mesmos. E seguiremos, então, com a colheita firmes pelos caminhos da evolução. A fadiga faz parte dos processos de trabalho. Trabalho como movimento na direção que aproveita. Nada na criação está parado ou estagnado. Tudo está em transformação. Tudo aquilo que se repete provoca cansaço. Tudo aquilo que nos manda parar por algum tempo provoca cansaço. Tudo aquilo que faz com que encolhamos as nossas mãos causa um mal-estar
com a repetição e a permanência duradoura. O Espírito é o grande realizador dos movimentos de transformação na criação do Senhor. E Jesus é o catalisador, é o acelerador para a evolução da humanidade. Ele sabe como devemos aplicar e observar as leis do Senhor do modo mais simples e possível. Tenhamos então fé e esperança renovadas, porque Jesus continua conosco pelos rumos evolutivos. E que assim seja. Agradecemos ao Carlos por essa valorosa palestra, que traz a todos nós inúmeras reflexões que podemos fazer no momento lá que estamos cansados. A importância de renovarmos sempre o nosso compromisso com Jesus, do trabalho do bem. Eu vou pedir ao Carlos, esse infatigável trabalhador na seara do Cristo, que possa continuar aqui o seu trabalho, fazendo a prece de encerramento dessa atividade. Jesus, divino amigo, que nunca deixou de lançar seu olhar amoroso sobre cada um de nós. Permita, Senhor, que cada vez mais percebamos a sua presença em nossa vida. Não deixamos que desanimemos nas tarefas simples que estejam ao nosso alcance e que, pelas ilusões que nos cercam, pelas experiências coletivas atrasadas nas quais estamos imersos, e que são também igualmente contributivas para o nosso processo de evolução. Permita, Senhor, que as forças sejam renovadas e bem direcionadas. Acreditemos cada vez mais. Ninguém aqui está sem um propósito. E cada propósito se volta para a nossa melhoria. Até mesmo em determinado momento, quando visitados pela enfermidade, são remédios reparadores. Quando estamos excessivamente cansados, olhemos para aqueles que estão mais exauridos que nós outros e peçamos a Deus forças para retomarmos a tarefa nos limites do que pudermos realizar, sem deixar sermos tomados pela fadiga, sem deixar sermos tomados pelas lamentações, que apenas nos causam mais prejuízos. Que nesta hora os mentores que aqui estão conosco possam nos irradiar as energias reparadoras que nos auxiliem na retirada de miasmas, de formas deletérias, balsamizando o nosso ser em todos os seus campos de energias e fortalecendo a tonicidade do nosso corpo. Mas não apenas de nós, dos nossos familiares, daqueles que estão presos nos leitos da dor, dos que vivenciam momentos de opressão, daqueles que se sentem desamparados na condição de rua em que vivem muitos milhões de seres. Por tudo isso, nós rogamos a vossa proteção e agradecemos, porque sabemos que em cada momento uma mão amorosa se estende de planos mais elevados para nos oferecer um impulso. E agradecemos. E damos graças a Deus. Graças a Jesus, nosso Divino Mestre. E que nos mantenhamos cada vez mais ativos na busca de Jesus e no cumprimento dos seus ensinamentos. Que assim seja. Agradeço mais uma vez ao Carlos por sua valorosa contribuição e agradeço a presença de todos, peço licença para encerrarmos a transmissão.